Imagine você passar uma hora inteira vendo uma pregação aqui no YouTube de um pastor que você gosta e no final descobrir que essa pregação não tem nada de bíblica. E pior ainda, descobrir que essa pregação, além de não te ensinar nada sobre a fé cristã, na verdade acabou te trazendo um tanto de conteúdo que é contrário às Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje, eu vou responder para vocês uma das perguntas que eu mais recebo aqui no nosso canal. Eu vou explicar para vocês quais pastores evangélicos ou ditos evangélicos, eu não indicaria de maneira nenhuma. Eu vou elencar para vocês 5 pastores que vocês devem passar longe, e o 5º deles você certamente já ouviu, se bobear, até mesmo ainda ouve, Então eu vou te explicar com argumentos bíblicos e argumentos sólidos porque você não deveria de maneira nenhuma consumir qualquer pregação de nenhum desses pastores da lista que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Fariseu, não julgueis para que não seja julgado. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Pastor Pedro e o nosso objetivo é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras para vocês. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você procura por conteúdo fiel às Sagradas Escrituras, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber e ainda por cima, me ajuda a levar o verdadeiro Evangelho de Cristo para mais pessoas. E aí, para a gente já começar, sem nenhum tipo de interrupção, primeira pessoa que eu não recomendo para vocês de jeito nenhum, primeiro pastor ou pastora, que eu não recomendo para vocês de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Nenhum desses aqui da lista eu não passaria nem perto, eu não perderia 5 minutos da minha vida ouvindo nem a paz do Senhor Jesus dessas pessoas. Primeiro deles, pastora Sarah Shiva. Dentro da língua tem um código. É tipo assim, você tá orando Recataramanaias. Olha! Recataramanaias. Não é Recataramanaias. Não é? Não. Dentro da onda sonora tem um código que só no céu abre. Na terra não abre. Então demônios não entendem. Ouve o meu. E o primeiro motivo que eu não pararia para ouvir a Sarah Shiva de maneira nenhuma é que, já de cara, não existe a figura da pastora nas Sagradas Escrituras. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser algo irrelevante, mas uma mulher que se coloca na condição de pastora, ela está incorrendo em pecado. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, onde eu explico por que não existe o pastorado feminino nas Escrituras. Vou deixar na descrição do vídeo e também nos comentários, vale muito a pena vocês verem. Mas, além disso, a Sarah Shiva tem outros 2 problemas, no mínimo, que são muito graves, gente. O primeiro é o fato de que, como ela mesma testemunha, ela não converteu-se a Jesus Cristo, ou supostamente se entregou a Jesus Cristo, por meio da proclamação do Evangelho. O que levou ela, supostamente, a Jesus foi uma experiência sobrenatural que ela teve, ela já falou isso aí na internet, basta procurar, onde ela diz que viu uma pessoa possessa, uma pessoa possuída de demônio, e ali os olhos espirituais dela se abriram, e a partir de então, ela começou a pregar exatamente esse tipo de mensagem que supostamente libertou ela. Misticismo atrás de misticismo. A Sarah Shiva, por exemplo, já chegou a dizer que se uma igreja não tem manifestação de demônios, não tem cenas de exorcismo, aquelas coisas malucas e místicas que nós vemos em muitas igrejas neopentecostais, essa igreja não é bíblica. Ou seja, ela mede a saúde de uma igreja, a fidelidade bíblica de uma igreja, a partir da manifestação de demônios. Não está manifestando demônio na igreja? O altar tem fogo estranho. Demônio não manifesta mais hoje em dia. Os demônios não manifestam por quê? Você vai numa igreja que não manifesta demônio, fica nessa igreja não. Se não está manifestando, o demônio está muito confortável nessa igreja. Igreja que não manifesta demônio. Não é sinal de que o povo é liberto, é sinal de que o poder de Deus não é suficiente, a santidade no altar não existe. Frequentemente, ela aparece aí pelas redes sociais, dando mais poder para demônios do que aquele que eles de fato têm. É uma pessoa que traz diversos elementos de outras religiões, sincretismo religioso, que chama, para o meio da fé cristã. Então, por esses 3 motivos. Primeiro, o fato dela usurpar um ministério, um ofício que não cabe a ela. Segundo, por ela ser uma proliferadora do misticismo. E terceira, por ela ser uma ministra de Satanás que espalha doutrinas de demônios no meio das igrejas evangélicas, eu não ouviria Sarah Shiva de maneira nenhuma. O segundo pastor dessa lista, que eu também não ouviria de forma nenhuma, gente, isso aqui, quem ouve esse pastor aqui, não é cristão. Vou deixar bem claro na tela. Ouvir Ed Renekiewicz, congregar na igreja do Ed Renekiewicz, perder o seu tempo na internet vendo o Ed Renekiewicz, não é coisa de cristão. Eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Deus que condena e que manda para o inferno e queima a gente no inferno. Churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. Primeiro motivo, ele é uma das pessoas liberais, que tem o pensamento atual aí de que a Bíblia deve ser atualizada.
Para ele, a Bíblia contém erros. Para ele, a Bíblia é machista. Para ele, nós temos que adequar a Bíblia ao pensamento do homem moderno. E a partir de todas essas premissas, ao invés de a Bíblia ser a palavra final, a palavra de Deus, a palavra inerrante do Espírito Santo para as nossas vidas, que no final das contas é uma das premissas, uma das bases elementares da fé cristã, o que o Ed Renekiewicz defende é que a vontade do homem, a opinião do homem, a cultura do homem e a visão política do homem deve ser impostas sobre as Escrituras. Outro problema do Ed Renekiewicz, a interpretação dele da Bíblia, gente, é suja, é asquerosa, é nojenta. Aí Jesus diz assim no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Então, por ser um ativista de esquerda, um teólogo liberal, uma pessoa que destrói a interpretação das Escrituras para que a sua visão partidária, que diga-se de passagem, é oposta às Sagradas Escrituras, possa prevalecer, eu não recomendo de maneira nenhuma que vocês passem nem perto das doutrinas de Ed Renekiewicz. O próximo dessa lista aqui, gente, é um pastor que eu tenho certeza que muita gente vai me criticar, vai me xingar, porque nesses dois primeiros é quase uma unanimidade, né? Para ver esses dois primeiros aqui, a pessoa ou não é cristã ou não entendeu o evangelho ainda. Mas esse terceiro pastor que eu vou citar para vocês aqui, muita gente, uma quantidade muito grande de pessoas assiste, pensa que está sendo edificada, mas na verdade, gente, só está sendo enganada e afastada do verdadeiro evangelho, que é o pastor Cláudio Duarte. Eu não amava minha mulher quando eu casei. Eu gostava da carcaça dela. Sim. E por que eu não indico de maneira nenhuma as pregações do pastor Cláudio Duarte? Primeiro, porque quando nós vemos as pregações dele, parece que ele quer ser mais um palhaço que se preocupa com a plateia do que com um pregador que se preocupa com as Escrituras. Nós temos uma frase, né, que é atribuída a Charles Spurgeon, que ele afirma que chegaria um tempo que no lugar de pastores pregando para ovelhas, ensinando ovelhas, nós teríamos palhaços divertindo bodes. E a pregação do Cláudio Duarte é exatamente isso. Parece que a todo tempo ele está mais preocupado em fazer as pessoas rirem do que ensinar para elas de fato, pregar o evangelho de fato, com reverência, com temor. E quando ele faz isso, ele está menosprezando as próprias pessoas que estão ali parando para ouvir a suposta pregação dele, né? Nós temos repreensões nas Escrituras acerca desse fato, acerca da imaturidade de diversos cristãos que não estavam preparados para receber um alimento mais sólido, e parece que o trabalho que o pastor, né, Cláudio Duarte faz foca justamente nisso, manter as pessoas ali como bebês na fé, como enzos espirituais. Se as pessoas estão rindo da palhaçada que eu estou fazendo, isso é o que importa. Nenhum cristão maduro de verdade, nenhuma pessoa que está preocupada em crescer, se parecer mais com Cristo, se tornar alguém, né, a estatura do varão perfeito, para ouvir Cláudio Duarte, isso é fato. Ninguém que saiu da imaturidade espiritual para alguém que de fato deseja se parecer mais com Jesus Cristo, vai parar para ouvir o pastor Cláudio Duarte. Agora eu quero saber de você, antes da gente ir para o quarto e para o quinto pastor, que eu não indico de maneira nenhuma, algum desses três aqui, você assiste, você consome conteúdo desses três? Você concorda com o que eu trouxe até aqui? Ou você acha que eu estou pegando pesado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque isso é muito importante. Às vezes, a partir da opinião de vocês, da sugestão de temas de vocês, eu sempre estou olhando lá nos comentários e trazendo vídeos aqui no canal, como esse aqui agora, para poder responder as dúvidas, os questionamentos e os pedidos, né, de orientação que vocês sempre participam aqui no canal, tá bom? E o quarto pregador dessa lista agora é uma das pessoas mais malignas que nós temos com a alcunha, né, de pastor, de bispo nos nossos dias, que é justamente, gente, o bispo Bruno Leonardo. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo com mais profundidade sobre ele. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu analiso uma pregação inteira dele. Tem link na descrição do vídeo e também nos comentários para vocês. Mas eu não ouço o bispo Bruno Leonardo de maneira nenhuma. E sugiro que você também não ouça, porque como eu já disse nos vídeos anteriores, esse cidadão é um anticristo no nosso meio. Ele é uma pessoa que tem a assinatura do diabo ali no seu contra-cheque como um missionário ativo das forças das trevas aqui no nosso meio. Dentro da teologia do bispo Bruno Leonardo,
ele aplica a confissão positiva, que eu já falei com vocês aqui no canal, né? Aquela crença que as pessoas têm, que elas têm poder criador a partir da sua palavra. Você dá ordens ao mundo espiritual e a partir da sua palavra, isso tem que acontecer no mundo espiritual. Ele é um dos principais adeptos da teologia neopentecostal, que é aquela teologia que a partir do seu sacrifício, a partir principalmente dos seus investimentos financeiros, você coloca Deus na parede para que ele tenha que te retribuir com bênçãos em volta. Imagine você receber um carnê na sua casa com 12 prestações de R$50 para que Deus possa te abençoar. Tome posse de um desses 7.000 carnês consagrados pelo Bispo Bruno durante toda a madrugada no monte, e você será um mais que vencedor. E pegou o carnê pela causa. A causa que estava perdida foi ganha. O nosso Deus é fiel e o nosso Deus responde. Olha pra isso aqui, ó, que eu achei aqui na casa da minha mãe, ó. Ó. 2 carnê, ó. 2 carnê. Um da minha mãe e outro do meu padrasto. Ó. Ó o valor. R$50. Agora eu não sei quantas que tem aqui, ó. Quantas parcelas tem aqui, ó. Tem bastante, ó. Ó. O bispo Bruno Leonardo, que se auto-intitula aí, né, como um profeta entre nós, é na verdade um dos principais feiticeiros disfarçados de pastores, de bispos, que nós temos aqui nos nossos dias. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque eu já tenho 2 ou 3 vídeos aqui no canal, onde eu explico com mais exatidão e profundidade, que eu vou deixar para vocês aqui, e eu sugiro muito que vocês vejam, porque com certeza, gente, com certeza, alguém da sua família assiste ele. E a Bíblia nos ensina que é dever de cada um de nós, meu e seu, combater esse tipo de pessoa. Então, se você puder, clica aqui no botãozinho compartilhar, envia esse vídeo aí para sua mãe, para seu pai, para alguma tia, para alguma avó, para algum amigo de trabalho que te manda as pregações dele, porque esse homem é simplesmente um ser maldito, de acordo com as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 1, que nós temos aqui, supostamente ministrando o evangelho entre nós, tá bom? E aí, para finalizar, gente, esse último pastor aqui, ó, eu tenho certeza que eu vou perder seguidores aqui no canal porque eu tô falando dele. Muitos de vocês assistem a pregação desse pastor. Eu já assisti bastante um dia, tem vários livros ali que eu tenho até que jogar fora desse senhor, mas que hoje, conhecendo o verdadeiro evangelho, conhecendo as escrituras e o dano que esse cidadão promove no nosso meio, eu preciso, é questão de fidelidade às escrituras, colocar o nome dele aqui, que é justamente o pastor Luciano Subirá. Você vai orar em línguas um pouquinho, Luciano, e vai parar. E eu vou interpretar. Então vamos lá. Passou o tempo, diz o teu Deus, daquele lugar simples onde eu te tirei, com o teu coração humilde, com o teu coração dependente. E o primeiro motivo que eu oriento a vocês de não consumir o conteúdo desse pastor, não ver as pregações dele, não assistir as ministrações aos cursos dele, é que ele simplesmente não agiu da maneira bíblica quando houve um escândalo terrível em uma das igrejas vinculadas ao ministério dele. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque envolve criança, é uma questão de justiça muito séria, não vou entrar nisso. Atenha atenção à família da menina, mas a postura do pastor Luciano Subirá diante desse fato que ocorreu em uma das igrejas vinculadas ao ministério dele foi simplesmente, gente, deplorável. Enquanto a Bíblia diz que nós que somos cristãos devemos condenar as más obras, não devemos ter parte com ímpios, que nós devemos nos posicionar principalmente contra aqueles que cometem crimes, ao meu ver, o que o pastor Luciano Subirá procurou fazer foi proteger mais a placa dele do que a vida e a família de uma criança que passou por algo terrível num dos ministérios vinculados ao orvalho.com, né? Eu acho que é esse o ministério dele. E isso já seria, assim, motivo mais que suficiente para nenhum cristão genuíno continuar acompanhando o ministério desse pastor. Se você vier aqui defender o pastor Luciano Subirá nesse caso, me desculpe, mas você merece esse tipo de pregador mesmo. Outro ponto, a pregação dele foca nas suas experiências pessoais. Uma das coisas mais tristes de parar para consumir pastor Luciano Subirá, os conteúdos das pregações dele, é que ao invés de aplicar conhecimento teológico, explicar o texto bíblico, trazer a Bíblia para os nossos dias, ele prefere colocar as suas experiências pessoais como mais valiosas do que o texto bíblico. A santificação, a nossa conformação a Cristo, ela vem por meio da pregação fiel e genuína do Evangelho, e não por meio de experiências pessoais, afirmações pessoais de qualquer pastor. Não existe nenhuma outra vida que tenha poder de transformar a vida das pessoas do que a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós que somos pastores, não fomos chamados para pregar a experiência pessoal, mas para pregar Jesus Cristo e esse crucificado. E por fim, um outro problema extremamente sério do Luciano Subirá é que ele coloca a teologia dele
acima das escrituras. Recentemente eu já vi até ele aí fazendo uma papagaiagem com outro pastor, supostamente, né, movendo-se ali no dom de línguas, tudo isso para afirmar o ponto de vista teológico dele. Só que o que ele estava fazendo ali, gente, não tem base bíblica nenhuma. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico para vocês todos os dons espirituais registrados na Bíblia, e o que o pastor Luciano Subirá faz é colocar a teologia dele acima daquilo que as escrituras nos ensinam. Então, por esses motivos, eu não recomendo, eu não perderia o meu tempo e muito mais, eu não colaboraria com a impunidade assistindo ao pastor Luciano Subirá. Mas e aí, o que você acha dessa lista? Você assiste a algum desses pastores? Você discorda do que eu trouxe aqui? Porque a discordância também é importante. Então eu quero saber a sua opinião, tá bom? Quero lembrar vocês que o nosso curso de interpretação bíblica, de estudo e interpretação bíblica, está ainda com preço promocional, R$ 29,90 apenas. Você vai ter acesso aí a mais de 20 horas de aulas, grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde eu estou todos os dias respondendo o questionamento dos irmãos. Vai ter acesso também a um panorama bíblico gratuito sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. E ao concluir o seu curso, você também recebe um certificado demonstrando que o seu conhecimento, de fato, é algo validado, tá bom? Se você fizer a sua matrícula, lembrando que o pagamento é único, não tem mensalidades, e não gostar do curso, você tem 7 dias para poder cancelar, sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema. Mas eu tenho certeza que esse curso vai ser um marco na sua vida, um divisor de águas na sua vida para você nunca mais ser enganado por qualquer pastor que tiver na internet, ou até mesmo na sua congregação. Você vai aprender a estudar e a interpretar a Bíblia da maneira correta, tá bom? Se você gostou desse vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para poder continuar recebendo os nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo, em nome de Jesus.